tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia, mas vocês estão... Meu Deus, quem é esta doida que está aqui falando? Cadê minha professora? Gente, calma, vamos lá, eu vou explicar tudo para vocês. Eu sou a nova professora de geografia, eu me chamo Bruna e eu tô aqui nessa missão, né, de continuar passando para vocês da melhor forma, ensinando para vocês da melhor forma o conteúdo de geografia. Então, assim, eu espero que vocês entendam da melhor forma, então, ser bem descontraído, pra gente não deixar a disciplina tão engessada, né? Ah, vou só decorar os estados e as capitais que vai dar certo, gente, não é assim. Vamos ensinar, tentar ensinar de uma forma diferente para que vocês consigam pegar da melhor forma, que vocês consigam aprender da melhor forma. Então, já continuando com o conteúdo do livro de vocês, mas a professora chegou, nem conversa, nem diz o nome, né? Eu já disse meu nome é Bruno. Então, vamos lá, continuando o conteúdo de vocês, que é o que importa aqui, né? Nós vamos falar sobre a questão da interação da economia na Ásia. Lembrando que o continente asiático é um continente muito importante economicamente para todo mundo. Lembrando que nós vamos ter a China, o Japão, que são grandes potências econômicas, e isso vai influenciar onde? Em todo o ciclo econômico de todo mundo. Então, quando nós falamos da interação da economia da Ásia, é muito importante lembrar das grandes potências. E são grandes potências desde sempre, professora? Não. São potências que vieram crescendo de pouco tempo atrás, da década de 80, da década de 70 até agora. Então, se eles cresceram, é possível outros países também crescerem, ter essa potência. Então vamos lá, né? O intuito dessa interação na Ásia era a criação de pequenos blocos econômicos, né? Mas para você chegar à consolidação do bloco econômico, como por exemplo da União Europeia, que você vai ter uma moeda unificada, você vai ter o trânsito livre de pessoas, vai tirar, na verdade, né, todas as tarifas alfandegárias, é necessário passar por várias etapas. E a gente vai falar isso na aula ao vivo, né? Sobre essas etapas, que aí tem a época de área de livre comércio, né? No qual você tem todas essas diferenciações. E nós vamos falar tudo bem direitinho, tudo bem explicadinho para vocês. Então, no intuito de criar essas organizações, essas associações, esses pequenos compilados, né, de países, era o intuito de quê? Principalmente para ter uma maior interação política e econômica desses países, né? Tem nessa interação política e econômica, eu consigo fazer o quê? Aliados. Eu consigo fazer um amiguinho que com ele vai comprar o meu produto. Eu tô vendendo aqui uma pulseira, né? O meu amiguinho vai comprar porque ele é meu amigo, né? Então é importante você fazer o quê? Aliados para principalmente as questões econômicas, ok? Então essa interação vai ocorrer principalmente por meio das organizações, né? Para conseguir fazer essas interligações, né? Entre a política e a economia de vários países. E o primeiro que a gente vai falar é a ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, né? Que nome bonito, professor, que nome grande. Sim, o nome é gigantesco, né, gente? Então, a ASEAN ela foi criada no ano de 1967 com o intuito justamente de juntar alguns países, né, para que as suas mercadorias se tornassem mais competitivas, né, para que as economias desses países eles pudessem o quê, crescer mais ainda. Então a gente vai ter a sede em Jakarta, que fica na Indonésia, lembrando que a Indonésia é um dos países mais populosos e povoados do mundo, e nós vamos falar aqui, professor, que é um país povoado, populoso, não é tudo a mesma coisa, não, são coisas diferentes. Um país ele pode ser populoso, mas não ser povoado, né? Então é interessante vocês saberem a diferença de todos esses termos, né, da geografia, para quando chegar numa prova vocês não terem nenhuma casquinha de banana para não errar jamais, certo? Então nós vamos ter aí dentro da ASEAN 10 países membros, como por exemplo, eu anotei aqui, né, gente, porque
Pelo amor de Deus. Observação que era pra eu ter falado no início da aula, eu vou deixar essa orientação logo lá no Classroom, que eu sempre vou deixar disponível esse esquema didático e eu solicito que vocês copiem no caderno de vocês, né? Porque, professora, aqui eu tenho todo um resumo da aula, né? Os principais tópicos. Então, na hora de vocês irem estudar para as provas, né? Lá quando estiver pertinho do vestibular, fica mais fácil, né? Eu tô falando aqui para vocês, vocês vão anotando, vocês vão vendo, então fica mais fácil vocês aprenderem, certo? Então, tem 10 minutinhos, eu dou, né? Eu vou dar um tempo aí de 10 minutinhos para vocês fazerem. Professor, é muita coisa. Muita coisa, eu gosto de deixar tudo bem direitinho, bem ajeitadinho para que vocês consigam copiar da melhor forma, né, e entender posteriormente da melhor maneira. Então a gente vai ter aí 10 países membros, né? Eu anotei aqui a Indonésia, a Singapura, Malásia, Tailândia, Filipinas, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja. Vai ter 2 países, esses são os países membros, são aqueles que têm voz de voto, que eles conseguem ter ações decisivas, mas também existem os membros que são só observadores, né? Que é a Papua Nova Guiné e o Timor-Leste, são países que eles ficam só ali, ó, só de boa, só observando, só bisoiando. Professora, mas por que eles não fazem parte da ASEAN? Porque é necessário seguir alguns critérios, atender alguns critérios para conseguir entrar na ASEAN. Não é só assim, eu quero, ó. Peraí, doido, eu tô pagando, ó. Gente, não é assim. Precisa de toda uma questão econômica, política, uma estrutura de infraestrutura, uma questão de estrutura de infraestrutura, coisa redundante, né? Precisa ter uma infraestrutura adequada para conseguir fazer os processos, né, da industrialização, do escoamento dos produtos. Então é todo um ciclo, tem todo um checklist que esses países eles devem atender para entrar nesse bloco econômico, assim como todos os outros blocos econômicos são formados. Você precisa atender a alguns critérios já pré-estabelecidos, né? Então, a ASEAN, ela vai ser uma área de livre comércio. Professor, o que é que significa uma área de livre comércio? Todas as mercadorias podem transitar entre esses países sem ter a taxa alfandegária, né? Muito se fala assim, professora, mas eu sou louca por um iPhone. Sou louco por um iPhone, eu quero um iPhone, quero um iPhone. E não posso ter porque é muito caro. Gente, é muito caro mesmo ter um iPhone. Por quê? Há uma alta tributação em cima do aparelho, né? Não é à toa que muita gente, quando viaja para fora do Brasil, o que é que faz? Traz logo um iPhone, porque lá é mais barato. Porque lá não vai ter tantos impostos em cima do celular, em cima do aparelho. Mas, professora, para que esses impostos? É uma forma de proteger a economia daquele país, né? Então, o Brasil, principalmente nessa época agora de pandemia, ela vem fazendo o quê? Elevando os valores dos nossos impostos alfandegários, né? Então, por isso que os produtos importados estão o quê? Tão caros. Não só por isso, mas também por conta da cotação do dólar. E vocês sabem que o dólar é como se fosse uma moeda universal. E ele que vai gerenciar basicamente todas as bolsas de valores do mundo. E isso a gente vai discutindo mais pra frente, certo? Então, tem a ver com isso. Então, a área de livre comércio, a mercadoria, ela vai poder transitar justamente sem essa taxação alfandegária, né? E isso vai tornar o quê? O produto mais competitivo entre esses países, vai tornar o produto mais viável, mais barato. Ok, tudo tranquilo. E com a criação da ASEAN, esses países que não tinham tanta expressividade, a não ser a Indonésia, né, Singapura, que aí já tinha uma certa tradição, eles conseguiram estreitar os laços com a China e com o Japão. Professora, por que é tão importante ter comércio e ser aliados da China e do Japão? Vocês sabem que a China e o Japão são grandes potências econômicas, principalmente a China, e ela surgiu o quê? Basicamente do nada. A China e o Japão nada mais, basicamente, principalmente o Japão, né? Ela foi o quê? Uma escola dos Estados Unidos. Vocês sabem que uma parte do Japão foi, né? Algumas cidades do Japão foram devastadas durante a Segunda Guerra Mundial com as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, né? E os Estados Unidos, em contrapartida, deram a mãozinha assim, eu vou lhe ajudar, querido.
vamos lá, eu vou capacitar sua população, eu vou mostrar vários tipos de tecnologia. Os japoneses foram besta, não, gente. Foram nada de besta, eles foram lá para os Estados Unidos, estudaram e desenvolveram as suas próprias tecnologias, né? Por isso que no Japão e na China, a China também passou por um processo parecido. Eles possuem muita tecnologia, um amplo desenvolvimento de tecnologia. Todo dia surge uma coisa diferente lá no Japão, né? Então é muito interessante esse processo de reestruturação, porque o Japão literalmente surgiu do nada, assim como a China também, ela surgiu do nada, mas aí tem toda uma questão de metas e planos traçados, né, pelos políticos para alcançarem patamares econômicos que foram essenciais, né, que tornaram o que hoje é a China e o Japão, né, que querendo ou não são grandes potências econômicas. Aí você fala, mas professora, a China ela vai ter uma grande produção industrial, principalmente por conta da sua mão de obra em grande escala. Lá é o maior país mais populoso do mundo, né? Praticamente. Então, o que acontece? Nós vamos ter mais de 1 bilhão de pessoas no mesmo cantinho, né? No mesmo local. Então a gente vai ter a disponibilidade do que? Uma grande oferta de mão de obra. Os meus produtos, eles devem ser mais baratos. Por isso que hoje, principalmente aqui no Brasil, vou dar o exemplo do Brasil, os produtos chineses, eles entram no nosso mercado com valores muito abaixo dos produtos internos, né? Por isso que muitas vezes o Inmetro, né, que é o responsável por garantir a qualidade desses produtos, principalmente de brinquedos, né, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eles barram, né, o Inmetro ele barra os produtos vindo da China, porque produzidos de qualquer forma, que a gente vai chamar que são os produtos made in China, né, que são os produtos feitos na China, que são produtos produzidos em larga escala, com muita mão de obra barata, né, com pouca taxação de impostos, e ele vai entrar aqui no nosso mercado com o quê? Com um preço lá embaixo, às vezes é um preço até desonesto com os nossos próprios produtos. Por isso que é tão importante a questão da taxação, né, alfandegária para alguns produtos. Estou dizendo para todo mundo não, para alguns produtos, certo? Vamos falar agora de um outro tipo de bloco econômico, que aí vai ser a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que é a APEC, né? Como já ouvi falar, não é só países do Pacífico, mas também nós vamos ter países da América, da Oceania, são todos aqueles países que são banhados pelo Oceano Pacífico, né? E ele foi criado em 1989, né? Então ele é bem recentezinho, né? E ele tem como participantes, países membros, 21 países, né? E eles foram entrando aos poucos, né? Atendendo aqueles critérios pré-estabelecidos. E a principal meta desse bloco era o quê? Reduzir as taxas alfandegárias para os países membros, para formar o quê? Uma área de livre comércio, que é justamente o que a ASEAN ela já é uma área de livre comércio, né? Então, os produtos, eles podem circular sem ter a taxação de impostos. Uma outra organização muito importante, mas muito importante para todo mundo é a OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, que são aqueles que foi a organização criada para quê? Para juntar os maiores produtores de petróleo do mundo e, consequentemente, né, por conta que a gente utiliza muito o combustível fóssil até hoje, por mais que existam já outros tipos de matriz energética que vá substituindo os combustíveis fósseis, hoje o petróleo é um combustível mais utilizado ainda, mas a gente sabe que é um recurso finito, né? Porque ele não existe para ser forever além, né? Então, por isso que já começaram a tratar de substituir esse tipo de combustível. Então, a OPEP ela foi criada em 1960, então ela bem antiguinha, né? Como principal intuito o quê? De unificar as políticas de produção do petróleo, né? E principalmente a oferta, né? Porque aí ele vai garantir aqui, ó, o valor
o lucro para esses países. Então é muito interessante. E nós vamos ter vários países do Oriente Médio, temos a Venezuela, que é aqui da América do Sul. Professora, a Venezuela é tão rica em petróleo, mas passa por tantas adversidades. Sim, gente, a Venezuela ela é muito rica em petróleo e em gás natural, né, nesses combustíveis fósseis, mas ela passa por N adversidades. E é uma população tão amorosa, tão querida, mas que sofre tanto por conta da sua má administração política e econômica, né? Mas não vamos entrar nesses critérios agora, né? Não vamos falar sobre isso, porque não importa, né? A gente precisa falar o que são os fatos concretos. Então, aqui com relação ao OPEP, a sede vai ser concentrada em Viena, que fica na Áustria. Professor, mas a Áustria produz petróleo. Gente, isso foi um lance, foi uma cartada. Eles precisavam que a sede da OPEP fosse numa área neutra, né? Onde não existisse brigas, onde não existisse conflitos, né? Porque um dos produtos que hoje geram mais conflitos no mundo é o quê? O petróleo. Não à toa que existiu o quê, né? Teve lá em 2002 a guerra do Iraque, que além de ter sido uma pequena vingança e busca pelo Osama Bin Laden, né? Por conta do ataque às Torres Gêmeas, foi também para conquistar territórios e ter mais acesso a postos de petróleo. E quem é que queria ter esse acesso? Os Estados Unidos, que é um dos maiores consumidores de petróleo do mundo. Quem faz parte da OPEP são cerca de 14 países que são exportadores de petróleo e gás natural. Cerca de 80% de todo o petróleo que é produzido no mundo vai estar onde? Adivinha? No Oriente Médio. Então, por isso aquela região é muito rica, né? Dubai, Abu Dhabi, eita, quase que não sai. Os Emirados Árabes, eles são extremamente ricos, né? Eles conseguem construir e fazer cidades do dia para a noite, porque tem muito o quê, ó? Muito dinheiro por conta do petróleo, por isso que tem aqueles sheiks lá, né, e tal, né, os sheiks lá com aquelas turbantes, é toda uma cultura muçulmana e tal, né, e é muito bonito, né, eles possuem muito dinheiro por conta dos poços de petróleo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, a gente vai ver tudo bem direitinho na aula ao vivo, certo? Então, um beijão e espero vocês.